Um novo dia se inicia. Você já sentiu o coração apertado ao acordar, como se o peso do mundo estivesse todo empilhado sobre seus ombros antes mesmo de você levantar? E se eu te disser que existe uma chave simples que pode transformar esse cansaço em claridade, essa ansiedade em direção, esse desespero em esperança? Neste vídeo, eu quero te mostrar como começar o seu dia colocando Deus no centro. Não como uma opção no final da lista, mas como o ato primeiro, a raiz que alimenta todo o resto. Você vai descobrir como a oração matinal é mais do que palavras ao vento. É um gol de misericórdia na rotina, uma conexão direta com o céu, uma estratégia divina que muda rumos, suaviza o coração e te prepara para vencer as batalhas. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de fé profunda, baseada na Bíblia, cheia de luz, emoção e revelação. Se você está buscando clareza, paz ou simplesmente reacender a chama da sua fé, este vídeo foi preparado especialmente para você. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nada do que vem por aí. Segura aí com carinho, porque o melhor ainda está por vir. Quando o sol ainda não se levantou, há uma disputa invisível acontecendo. De um lado, a voz suave de Deus chamando você para a comunhão secreta, e do outro, as demandas do dia tentando roubar sua paz antes mesmo do primeiro passo. Jesus, em Marcos 1,35, se levantava de madrugada, ainda escuro, e buscava o Pai em oração. Isso não era um hábito aleatório, era um princípio de vida. Colocar o céu em primeiro lugar para que a terra fosse sustentada. Se você acorda e corre para as urgências, o coração se perde em meio às distrações. Mas se você dobra os joelhos antes de qualquer notificação, você se lembra que não é o relógio quem governa, mas o Senhor que desenhou o tempo. A oração da manhã não é um ritual frio, é a escolha consciente de dizer: Deus, guia meus pensamentos, minhas palavras e meus passos. Quem ora primeiro não começa o dia em desvantagem, começa debaixo da cobertura do Altíssimo, como diz o Salmo 91. E é a partir desse entendimento que precisamos caminhar ao longo desse texto, como quem mergulha em águas profundas da palavra, reconhecendo que cada manhã é um campo de batalha espiritual, mas também uma oportunidade de experimentar a presença de Deus de forma fresca e renovada. A primeira verdade que salta aos nossos olhos quando olhamos para o exemplo de Jesus é que a oração não era para ele um último recurso, mas o ponto de partida. Ele não esperava que os problemas surgissem para só então se ajoelhar. Ele se antecipava, buscava o Pai antes de ser pressionado pela multidão, antes de tomar decisões cruciais, antes de seguir viagem. Isso revela que a oração da manhã é como abrir janelas de uma casa escura. Ela permite que a luz entre antes mesmo de qualquer sombra ter espaço para se instalar. Quando você ora primeiro, você não reage à vida. Você se posiciona diante dela com o coração ajustado pela presença de Deus. O salmista dizia em Salmo 5,3: De manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Veja como o coração do salmista não apenas falava, mas também aguardava. Orar de manhã é também criar expectativa de que o Deus a quem você apresentou sua vida é fiel para responder, guiar e sustentar. Muitas vezes nos levantamos já tomados pela pressa, pelo medo, pelo peso de agendas lotadas. Mas a oração no início do dia reposiciona o nosso olhar. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos, não estamos largados à própria sorte. Existe um Deus que inclina os ouvidos para ouvir cada palavra, cada clamor, cada suspiro de sua alma. E é justamente pela manhã, quando a mente ainda está sendo moldada para o restante do dia, que o inimigo tenta semear confusão, distração, ansiedade.
Se você já percebeu, muitas vezes o primeiro pensamento que surge ao acordar é negativo. Uma preocupação com contas, uma lembrança de algo que precisa ser resolvido, uma angústia que insiste em gritar mais alto. É nesse momento que precisamos decidir. Ou damos ouvidos ao caos, ou entregamos a mente ao Senhor. Romanos 12:2 nos lembra: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação começa cedo, e a oração é a ferramenta que reprograma nossa forma de pensar. Quem ora antes de começar o dia, decide que sua mente não será moldada pela ansiedade, mas pela esperança. Imagine, por exemplo, alguém que ao acordar já abre as redes sociais e se enche de comparações, notícias ruins, críticas ou distrações. Essa pessoa já começa o dia carregando fardos que não eram dela. Agora pense em alguém que ao abrir os olhos, dobra os joelhos e diz: Pai, obrigado por mais um dia. Toma conta de mim, guia meus passos, me dá sabedoria. Essa pessoa talvez enfrente as mesmas lutas, mas estará vestida com a armadura da fé. Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, e cada parte dela é revestida por meio da oração. Quem ora primeiro já se levanta armado, pronto para resistir às ciladas. Outro ponto poderoso é que a oração da manhã traz clareza. Quantas decisões precipitadas são tomadas por pessoas que nunca perguntaram ao Pai o que Ele pensa? Provérbios 16:3 ensina: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Isso significa que quando você apresenta o seu dia a Deus logo cedo, há uma garantia espiritual de alinhamento. Não significa que tudo será perfeito, mas significa que até mesmo os tropeços terão direção, porque você confiou antes de agir. A oração não é um amuleto, é um relacionamento que molda a jornada. Muitos cristãos vivem exaustos, correndo de um lado para o outro, sempre reagindo, sempre atrasados, sempre apagando incêndios. E quando se fala em oração, dizem: não tenho tempo. Mas a verdade é que orar primeiro é o segredo para ganhar tempo. Quando você começa o dia buscando a Deus, coisas que levariam horas para serem resolvidas se simplificam. Portas que pareciam fechadas se abrem e caminhos que pareciam confusos se tornam retos. Isaías 45:2 mostra o Senhor dizendo: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Note que Ele vai adiante, ou seja, se eu oro antes de sair, Ele já saiu na frente, preparando o caminho. É impossível falar sobre a oração da manhã sem lembrar de Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A cada manhã existe uma renovação do céu sobre nós. A oração nos conecta a essa renovação. É como estender as mãos para receber aquilo que já está sendo derramado. Quem não ora, perde o privilégio de experimentar essa porção fresca da graça. É como alguém que tem pão quente sobre a mesa, mas decide continuar faminto porque não estendeu a mão. E há ainda outro aspecto fundamental. A oração da manhã é a declaração de que dependemos de Deus. O mundo prega a independência, a autossuficiência, a ideia de que você pode resolver tudo sozinho. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus em João 15:5. Quando você ora antes de começar o dia, está dizendo: eu não consigo sem ti. Essa humildade abre as comportas do céu, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E que maior humildade existe do que reconhecer, logo cedo, que você precisa do Senhor para viver? Também é preciso lembrar que orar primeiro não significa apenas pedir. Muitos confundem oração com uma lista de compras.
Mas a oração verdadeira é relacionamento, é falar, mas também ouvir, é pedir, mas também agradecer, é se derramar, mas também silenciar para perceber a resposta de Deus. Muitas vezes, o que transforma a manhã não é apenas o que você fala, mas o que você escuta. Deus fala de várias formas, através da palavra, através da paz que invade o coração, através de uma lembrança ou até mesmo através do silêncio que consola. Por isso, orar antes de começar o dia é se colocar disponível para ouvir. Podemos ver essa dinâmica em 1 Samuel 3, quando o jovem Samuel ouviu a voz de Deus ainda de madrugada. Ele não reconheceu de imediato, mas aprendeu a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Isso nos ensina que as madrugadas e manhãs carregam uma atmosfera única de intimidade. Enquanto o mundo ainda está em silêncio, Deus fala mais nitidamente. Quem aproveita esses momentos recebe direções que muitos perdem simplesmente porque estavam dormindo ou distraídos. A oração da manhã também é uma forma de declarar guerra espiritual. Efésios 6:12 nos lembra que não temos luta contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Esses inimigos não tiram férias, não descansam, não esperam você estar pronto. Por isso, quem acorda e ora se posiciona debaixo da autoridade de Cristo, já desarmando as estratégias do inimigo antes que elas se manifestem. Quem ora primeiro levanta muralhas de proteção ao redor da mente, da família, do trabalho. O Salmo 3, 5, 6 mostra Davi dizendo: "Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam." Essa confiança nasce de uma vida de oração que não espera a batalha começar para só então clamar. Outro benefício inegável da oração da manhã é a paz. A Bíblia afirma em Isaías 26:3: "Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti." Quando você ora, a sua mente se firma em Deus, e essa paz se torna perceptível ao longo do dia. Mesmo quando problemas surgem, existe um alicerce invisível sustentando você. Pessoas que não entendem perguntam: "Como você consegue ficar tão tranquilo em meio a tanto caos?" A resposta é simples: você começou o dia com Deus. A paz não veio das circunstâncias, veio da fonte eterna. E há ainda algo precioso. Orar primeiro não é apenas para você, mas também pelos outros. 1 Timóteo 2:1 nos orienta a fazer súplicas, orações, intercessões por todos os homens. Quando você ora pela manhã, pode colocar diante de Deus sua família, seus amigos, sua nação. Você se torna um intercessor, alguém que se levanta como sacerdote, abrindo caminhos para outros que talvez nem saibam orar por si mesmos. Quantas famílias são preservadas porque alguém decide levantar cedo e clamar? Quantas vidas são alcançadas porque alguém decidiu colocar diante do Senhor os nomes, as causas, as dores? A oração da manhã é também um ato de amor. Ao longo da Bíblia, vemos que grandes homens e mulheres de Deus tinham o hábito de buscar ao Senhor cedo. Davi, Daniel, Ana, Jesus. Isso nos mostra que não é apenas uma disciplina pessoal, mas uma chave espiritual. Quem ora primeiro, abre portas que permaneceriam fechadas. Quem ora primeiro, recebe revelações que permaneceriam escondidas. Quem ora primeiro, experimenta vitórias que pareciam impossíveis. Talvez você pergunte: mas e se eu não conseguir orar por muito tempo? E se minhas palavras forem poucas? O Senhor não está medindo o tempo do seu joelho no chão. Ele está olhando a sinceridade do coração. Uma oração curta, mas cheia de fé,
é mais poderosa do que longos discursos vazios. Lembre-se da parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18. O fariseu orava com palavras bonitas, mas o publicano dizia apenas: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." E foi este quem saiu justificado. O que importa não é a performance, mas a entrega. Por isso, ao acordar, não subestime a força de uma oração simples. Levante-se, dobre os joelhos, agradeça pela vida, entregue o dia nas mãos de Deus, peça proteção, sabedoria, paz. Leia um versículo, medite nele, permita que suas palavras sejam sementes plantadas logo cedo. Essas sementes florescerão ao longo do dia. E lembre-se, a oração da manhã não substitui a vida de oração ao longo do dia. Paulo dizia em 1 Tessalonicenses 5,17: "Orai sem cessar." Mas começar o dia orando cria uma atmosfera que se prolonga. É como acender uma vela que continuará iluminando mesmo quando você se mover. A chama acesa pela manhã se torna um lembrete constante de que Deus está com você em cada passo. Para encerrar essa longa reflexão, precisamos entender que orar primeiro não é uma sugestão opcional para dias bons. É uma necessidade vital para todos os dias. Quem ora primeiro se cobre, se fortalece, se prepara, se alinha. Quem ora primeiro coloca Deus no centro e não na margem. Quem ora primeiro escolhe a vida em abundância que Jesus prometeu em João 10:10. E agora quero conduzir você a uma oração forte, baseada nesse princípio. Senhor amado, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Reconheço que sem a Tua presença nada faz sentido, sem a Tua direção tudo é vazio. Eu consagro a Ti este dia, cada passo, cada palavra, cada decisão. Derrama sobre mim a Tua sabedoria para enfrentar os desafios, a Tua paz para silenciar as ansiedades, a Tua força para não desanimar diante das batalhas. Coloco diante de Ti a minha família, meus amigos, meu trabalho, meus sonhos. Reveste-me com a Tua armadura, cobre-me com o Teu sangue, livra-me de todo mal. Espírito Santo, guia meus pensamentos, governa minhas atitudes, domina o meu coração. Que eu viva hoje não pela carne, mas pelo Teu Espírito. E que a minha vida seja testemunho de que buscar ao Senhor primeiro é o maior segredo de vitória. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço. Amém. Quantas vezes o coração desperta pesado, cheio de preocupações que parecem maiores que nós. É nesse exato momento que Filipenses 4:6-7 ganha vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem os seus pedidos a Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando você ora antes de começar o dia, você não apenas fala com Deus, mas permite que Ele filtre a bagunça interior. A ansiedade perde a força, porque você entrega o controle. A oração matinal funciona como um escudo invisível. Ela não impede as lutas de chegarem, mas impede que o inimigo roube sua sanidade. É como se Deus colocasse uma lente espiritual nos seus olhos, para que tudo que você enxergue seja a luz da verdade dele. E é justamente nesse lugar que o milagre começa a acontecer. O problema não desapareceu, a dívida ainda está lá, a enfermidade ainda precisa ser enfrentada, os relacionamentos ainda precisam ser restaurados, mas algo dentro de você muda. A paz toma o lugar do desespero. Isso é sobrenatural. O apóstolo Paulo não disse que Deus traria paz apenas quando as circunstâncias fossem resolvidas. Ele disse que a paz que excede todo entendimento guardaria corações e mentes. Ou seja, é uma paz que não faz sentido para o mundo, mas que sustenta quem crê. Essa paz não vem de uma ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. Por isso, a oração da manhã é tão vital. É nela que trocamos fardos,
Jesus disse em Mateus 11, 28, 29, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para a alma é exatamente aquilo que a ansiedade tenta roubar. Quando você entrega o seu dia a Deus logo cedo, está dizendo, Senhor, eu não posso carregar sozinho, mas confio que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Quantas vezes você já saiu de casa sem orar e percebeu que o dia inteiro parecia pesado, confuso, desordenado? E quantas vezes, quando se levantou em oração logo cedo, sentiu que até mesmo as situações mais complicadas eram suportáveis porque você estava guardado por dentro? Isso mostra que a oração não muda apenas o que está fora, mas o que está dentro. Ela fortalece a mente, traz sobriedade ao coração e coloca ordem nas emoções. A oração é como um filtro que retira o excesso de medo, a sujeira da dúvida, o peso do controle e devolve clareza, fé e confiança. Filipenses 4, 6, 7 é mais do que um versículo bonito, é um princípio diário. Paulo estava preso quando escreveu isso, vivendo circunstâncias que gerariam desespero em qualquer um. Ainda assim, ele fala sobre não andar ansioso e sobre apresentar tudo a Deus. Isso nos ensina que a oração matinal não depende do ambiente externo, mas da decisão interna de confiar. Paulo estava em cadeias físicas, mas livre em sua mente e coração, porque entregava tudo em oração. Isso nos prova que não há prisão capaz de impedir a paz de Deus de invadir a alma de quem ora. É preciso entender que a ansiedade é uma guerra espiritual. Ela não é apenas um sentimento humano. É uma estratégia do inimigo para sufocar a fé e roubar a esperança. Quando acordamos já ansiosos, é como se o inimigo estivesse plantando sementes de dúvida antes mesmo de darmos o primeiro passo. Mas quando oramos, essas sementes são arrancadas e substituídas pela semente da palavra. A oração da manhã é um ato de resistência contra os ataques invisíveis que tentam paralisar o coração. Por isso, antes de pegar o celular, antes de abrir as redes sociais, antes de olhar para as contas, dobre os joelhos. A ansiedade cresce quando alimentada pelas distrações, mas ela perde força quando submetida à presença de Deus. O mundo vai sempre oferecer motivos para a inquietação, mas o céu oferece a solução: oração. Você não precisa esperar o coração explodir para buscar alívio. Você pode começar o dia entregando tudo ao Senhor e recebendo dele a paz que ninguém pode roubar. E quando essa paz entra, algo poderoso acontece. A mente é guardada. O texto de Filipenses fala claramente que a paz de Deus guarda corações e mentes. A palavra usada ali tem a ideia de uma sentinela, como um soldado armado vigiando os portões de uma cidade. A oração da manhã coloca guardas espirituais sobre os portões da sua mente. Isso significa que pensamentos destrutivos tentarão entrar, mas serão barrados pela paz de Cristo. Isso significa que sentimentos de medo tentarão invadir, mas não terão acesso, porque há uma sentinela espiritual protegendo você. Quem ora primeiro levanta muros de proteção ao redor da alma. Outro aspecto fundamental é que a oração matinal nos ensina a agradecer. Paulo diz, com ação de graças. Isso significa que mesmo antes de ver a resposta, devemos agradecer a Deus por quem Ele é, pelo que já fez e pelo que ainda fará. A gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Quando você agradece logo cedo, você muda a perspectiva. Em vez de começar o dia murmurando, você começa reconhecendo as bênçãos que já possui.
Isso muda completamente a forma de viver. Quantas vezes acordamos reclamando do frio, do calor, do trabalho, das pessoas, da vida, e essa murmuração só alimenta a ansiedade. Mas quando você agradece, algo muda dentro de você. O coração se enche de esperança, porque reconhece que se Deus foi fiel até aqui, Ele continuará sendo. A gratidão abre os olhos para perceber que mesmo em meio às lutas, existem milagres diários acontecendo. O simples fato de acordar já é prova da fidelidade de Deus. A oração da manhã também reposiciona a nossa confiança. O salmista declarou no Salmo 121.12: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ao orar, estamos tirando os olhos dos montes de problemas e colocando no Deus que criou os céus e a terra. O dia pode trazer más notícias, mas quando o coração já está firmado no Senhor, não há circunstância capaz de roubar a confiança. Muitos vivem prisioneiros da ansiedade porque estão tentando controlar o incontrolável. A oração da manhã é um exercício diário de entrega. É reconhecer: Senhor, eu não domino o futuro, não sei tudo o que vai acontecer hoje, mas confio que Tu já estás à frente. Esse ato de entrega traz leveza. Não é desistência, é dependência. Não é cruzar os braços, é se revestir de fé para agir com sabedoria. E mais, a oração da manhã nos lembra que não precisamos carregar o fardo sozinhos. Em 1 Pedro 5,7 está escrito: Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Orar é exatamente isso, lançar. É como tirar das costas uma mochila cheia de pedras e colocar sobre os ombros de quem pode carregar sem se cansar. Quando você ora, você lança o peso. E quando lança, o coração se torna livre para viver com paz. O inimigo tenta nos convencer de que a oração é perda de tempo, mas a verdade é que sem ela perdemos o dia inteiro. A oração é investimento, é o segredo que gera colheita. Quem começa o dia orando planta sementes de paz, de clareza, de força espiritual. Quem ignora esse princípio muitas vezes passa o dia apagando incêndios que poderiam ter sido evitados se tivesse buscado o Senhor primeiro. Oração é como acender uma luz em um quarto escuro. Quando você se levanta sem orar, o quarto permanece em sombras e você tropeça nos móveis. Mas quando ora, a luz é acesa e mesmo que haja obstáculos, você enxerga com clareza para não cair. É exatamente isso que a oração faz. Ela ilumina o caminho. E nunca esqueça, oração não é sobre eloquência, mas sobre sinceridade. A ansiedade pode até tentar calar sua voz, mas Deus ouve até mesmo os gemidos do coração. Romanos 8,26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não sabe o que dizer, quando as palavras parecem confusas, quando só existem lágrimas, Deus ainda entende e recebe como oração. Isso é poderoso demais. A cada manhã temos a chance de escrever um novo capítulo, e a oração é a caneta que escreve esse início. Você pode começar com medo ou começar com fé. Pode iniciar o dia reclamando ou agradecer. Pode se levantar sozinho ou pode se levantar de mãos dadas com Deus. A escolha é sua. Mas lembre-se, quem ora primeiro nunca anda sozinho. E para que essa verdade se torne prática em sua vida, faça da oração matinal um hábito. Não espere sentir vontade, decida. Não espere o ambiente estar perfeito, ore no simples. Não espere ter palavras bonitas, fale com sinceridade. Ore com fé, com gratidão, com entrega. Ore pedindo direção, pedindo força, pedindo paz. Ore lendo a palavra, deixando que ela se torne viva em sua mente. Ore intercedendo por outros, colocando pessoas diante de Deus. A cada dia que você repetir esse hábito, estará construindo um alicerce inabalável.
Um dia, quando olhar para trás, perceberá que a ansiedade já não governa como antes, porque a paz de Deus passou a reinar em sua mente. A oração matinal não vai tirar todos os problemas da sua vida, mas vai mudar a forma como você os enfrenta. E por isso quero terminar conduzindo você em uma oração forte. Pai amado, eu coloco diante de Ti este novo dia. O meu coração desperta pesado, muitas vezes cheio de preocupações, mas eu escolho obedecer a Tua palavra em Filipenses 4, 6, 7. Eu apresento agora os meus pedidos, as minhas ansiedades, as minhas dores e as minhas lutas. Eu Te agradeço porque sei que o Senhor é fiel e cuida de mim. Eu peço que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a minha mente e o meu coração. Tira de mim todo o peso desnecessário, toda a ansiedade que tenta me sufocar e enche-me com a Tua esperança. Guia meus passos, ilumina o meu caminho, fortalece minha fé, que este dia seja vivido não debaixo do medo, mas debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Provérbios 3:6 declara: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A direção de Deus não é revelada no corre-corre da rotina, mas no silêncio da entrega. É na oração matinal que os planos são pesados e alinhados com o céu. Quantos erros seriam evitados se antes de decidir nós orássemos? Quantos desvios seriam corrigidos se antes de agir buscássemos ouvir a voz do Espírito? Quem ora primeiro não anda à deriva, anda com um GPS espiritual que não falha. A cada manhã, Deus estende diante de você um mapa invisível, e na oração você recebe a rota certa, a rota que o livra de atalhos enganosos e o leva ao destino que Ele preparou. E é exatamente isso que a vida nos prova. A maioria das dores que enfrentamos não vem apenas das lutas externas, mas das escolhas erradas que tomamos sem consultar o Senhor. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que colheram consequências porque decidiram sem orar, e também de outros que experimentaram livramento porque se prostraram diante de Deus antes de dar qualquer passo. A oração da manhã é esse momento de consulta, essa reunião secreta em que você, ainda com os olhos pesados de sono, decide que não vai confiar apenas em sua própria inteligência, mas na sabedoria que vem do alto. Reconhecer a Deus em todos os caminhos é mais do que um ato religioso, é um estilo de vida. Significa dizer: Senhor, eu não sei de tudo, mas Tu sabes. Eu não enxergo o amanhã, mas Tu já estás lá. Eu não domino os detalhes, mas Tu és o autor da história. Essa postura, repetida diariamente logo ao despertar, cria uma blindagem espiritual contra decisões precipitadas. Quantas vezes já nos metemos em encrenca porque fomos movidos pela pressa, pelo medo, pelo desejo imediato? Mas quando oramos primeiro, o coração é acalmado, o orgulho é quebrado, a visão é ampliada. A direção de Deus não vem no barulho da ansiedade, mas no silêncio da entrega. Elias, quando fugia para o deserto, ouviu vento forte, terremoto e fogo, mas a voz do Senhor veio no sussurro suave. 1 Reis 19, 11 e 12. Essa passagem nos ensina que muitas vezes acordamos em meio a ventos de preocupação, terremotos de responsabilidades, fogos de urgência, mas se pararmos para orar, no silêncio, ouviremos a voz suave do Espírito que nos dá a direção certa. A oração da manhã não é barulhenta, é íntima, não é corrida, é profunda, não é vazia, é carregada da presença daquele que sabe o fim desde o começo. E o texto de Provérbios é claro: quando reconhecemos o Senhor, Ele endireita as veredas. Essa palavra endireitar traz a ideia de retirar os obstáculos, nivelar o caminho, ajustar o que está torto. Ou seja, não é apenas dar um destino, mas ajustar o trajeto. Quantas vezes nossos caminhos estão tortos pela influência de sentimentos, de feridas, de traumas, de vaidades. Mas quando oramos logo cedo,
Damos ao Espírito Santo liberdade para nivelar, ajustar, corrigir. É como quem entrega ao GPS um destino e confia que ele recalculará a rota toda vez que desviarmos. Quem ora primeiro dá a Deus permissão para recalcular os passos da vida. Quantos erros seriam evitados se orássemos antes? Pense em decisões financeiras feitas no calor da emoção, em palavras ditas sem ponderar, em relacionamentos iniciados sem discernimento, em escolhas de trabalho assumidas sem consulta. Muitos poderiam ter sido poupados se a oração tivesse sido prioridade. A Bíblia mostra que Josué, por exemplo, foi enganado pelos gibeonitas porque não consultou o Senhor antes de firmar aliança. Josué 9:14. Isso nos mostra que até mesmo homens cheios de fé podem errar quando negligenciam a oração. E quantos desvios poderiam ser corrigidos se orássemos antes de agir? Quantas vezes nos afastamos da rota do propósito porque escolhemos atalhos? A oração da manhã é o momento em que o Pai, com paciência, nos mostra: meu filho, não vá por esse caminho. Ele parece curto, mas termina em perdição. Escolha essa vereda estreita. Ela parece difícil, mas leva à vida. É nesse lugar secreto que Ele nos livra de tropeçar em pedras escondidas, de cair em armadilhas preparadas pelo inimigo. A cada manhã, Deus estende diante de nós um mapa invisível. Esse mapa não aparece em papel, não brilha em tela, mas se revela no coração de quem ora. Nele há instruções sutis. Hoje fale menos e ouça mais. Hoje não se envolva nessa discussão. Hoje abra o coração para ajudar alguém. Hoje não aceite esse convite. Essas instruções são a voz do Espírito Santo guiando cada passo. E muitas vezes é essa obediência simples que nos livra de dores futuras. É importante entender que esse GPS espiritual nunca falha. O GPS humano pode perder sinal, pode indicar ruas bloqueadas, pode atrasar, mas o GPS de Deus é perfeito. Ele não apenas conhece o caminho, ele é o caminho. João 14:6. Quando oramos antes de qualquer decisão, estamos nos conectando ao caminho vivo que não erra, que não se atrasa, que não perde sinal. Esse GPS não apenas guia, ele protege. E por que isso é tão urgente na manhã? Porque é de manhã que os primeiros passos determinam o ritmo do dia. Se você já começa perdido, ansioso, distraído, o resto do dia se arrasta em confusão. Mas se você começa guiado, fortalecido, alinhado, até mesmo as tempestades não desestruturam o seu coração. O salmista dizia no Salmo 143:8: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho em que devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Veja, pela manhã ele pedia direção. Isso porque ele sabia que sem ouvir a voz de Deus logo cedo, o dia seria um campo de incertezas. Quando você ora pela manhã, não apenas se prepara para o dia, mas decide quem vai conduzir sua vida. Ou é o seu coração enganoso, ou é o Espírito Santo fiel. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração é cheio de desejos confusos, sentimentos contraditórios, vontades passageiras. Mas quem ora entrega esse coração enganoso nas mãos daquele que sonda os pensamentos mais profundos e sabe o que é melhor. Reconhecer a Deus em todos os caminhos é também reconhecer que até os detalhes importam. Muitos pensam que só precisam orar pelas grandes decisões: casar, mudar de cidade, trocar de emprego. Mas a Bíblia nos mostra que Deus se importa até com os pequenos detalhes. Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Mateus 10:30. Se Ele cuida dos cabelos, por que não cuidaria da reunião que você vai ter, da prova que você vai enfrentar, da conversa difícil que você terá hoje? Quando você ora pela manhã, você coloca até os detalhes sob o governo dele.
E esse reconhecimento muda a postura. Você não sai mais correndo desesperado, mas caminha com passos firmes. Você não reage a cada notícia, mas discerne com calma. Você não age por impulso, mas por direção. Quem ora primeiro vive com consciência de propósito. E propósito não é apenas fazer coisas grandiosas, é fazer cada detalhe com a consciência de que Deus está sendo reconhecido em tudo. A oração da manhã também traz discernimento. Nem todo caminho bonito é seguro, nem toda proposta atraente é de Deus, nem toda oportunidade é bênção. Há portas que o inimigo abre disfarçadas de milagre, mas que são armadilhas. Quem ora primeiro recebe discernimento para perceber o que é de Deus e o que não é. Isaías 30:21 nos dá essa promessa. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele, quando te desviares para a direita ou para a esquerda. Essa voz só é ouvida quando paramos para buscar direção, e essa busca não precisa ser complexa. Muitas vezes é no simples silêncio, no abrir da Bíblia pela manhã, no agradecer pelo pão, no derramar da alma que a direção surge. Não é mágica, é relacionamento. Quanto mais cedo buscamos, mais sensíveis nos tornamos. Quem aprende a ouvir Deus na oração matinal, reconhece a voz dele até no meio do barulho do dia. Agora pense em quantas rotas enganosas o inimigo tenta oferecer diariamente. Ele sugere atalhos, enriquecer rápido sem esforço, satisfazer desejos imediatos sem medir consequências, escolher companhias que afastam de Deus, aceitar convites que parecem inocentes, mas que carregam laços. Se você sai de casa sem orar, é fácil cair nesses atalhos. Mas se você orou, o Espírito Santo alerta: não vá por aí. Esse alerta pode se manifestar como inquietação no coração, como uma palavra lembrada da Bíblia, como um conselho sábio vindo de alguém. Mas tudo isso começa com o simples ato de dobrar os joelhos logo cedo. E mais, a oração da manhã nos livra da autossuficiência. Quantas vezes pensamos: eu sei o que estou fazendo, não preciso orar sobre isso. Mas Provérbios 16:9 nos lembra: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, podemos planejar, mas só Deus tem poder para firmar o passo. Por isso, precisamos orar antes para que Ele confirme, corrija ou interrompa nossos planos conforme a sua vontade. É impressionante perceber que Jesus, sendo o Filho de Deus, orava antes de tomar decisões. Antes de escolher os 12 discípulos, passou a noite em oração. Lucas 6:12-13. Se ele, que era perfeito, buscava direção antes de decidir, como nós, imperfeitos e limitados, ousamos começar o dia sem oração. Isso mostra que a oração da manhã não é luxo, é necessidade. Não é opção, é sobrevivência espiritual. A cada manhã, Deus estende diante de nós um mapa invisível. Esse mapa é o seu propósito, a rota que Ele sonhou para cada um. E na oração, recebemos instruções diárias sobre como caminhar nesse mapa. É como se Deus dissesse: hoje siga por esse caminho, hoje evite essa conversa, hoje espere, hoje avance. Quem ignora a oração perde instruções vitais e acaba andando em círculos. Mas quem ora avança porque está sendo guiado passo a passo. E é nesse reconhecimento diário que experimentamos a fidelidade de Deus. Quando você ora e vê as veredas sendo endireitadas, a fé aumenta. Você percebe que não é coincidência, é cuidado, não é sorte, é direção. E cada dia orado se torna mais um testemunho de que buscar ao Senhor primeiro vale a pena. Por isso, que este texto sirva como um chamado. Não comece mais nenhum dia sem oração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. E agora, para selar essa palavra, quero conduzir você em uma oração. Pai amado, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que sem a Tua direção, eu me perco.
Eu entrego todos os meus caminhos, grandes e pequenos, e declaro que preciso da tua sabedoria para cada passo. Endireita as minhas veredas, corrige os meus desvios, livra-me dos atalhos enganosos. Guia-me com a tua mão poderosa, fala ao meu coração. Abre meus olhos para enxergar além do que é visível. Eu não quero andar à deriva, eu quero andar no centro da tua vontade. Que o teu Espírito seja o meu GPS fiel, que nunca falha, que sempre guia, que sempre protege. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Amém. Mateus 6,33 nos lembra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a oração é o primeiro ato do dia, você diz com sua vida que Deus não é sobra, mas prioridade. Orar antes de começar não é perder tempo, é ganhar fôlego. É como regar a raiz antes de esperar fruto. Quem ora antes de tudo, experimenta a adição de Deus nas pequenas e grandes coisas. Não é mágica, é princípio. O céu responde àqueles que colocam o Pai acima do relógio, do trabalho, das pressões e até mesmo acima das próprias vontades. E é justamente nesse ponto que muitos tropeçam. Querem colher frutos sem antes cuidar da raiz. Querem resultados espirituais sem cultivar intimidade. Querem vitórias externas sem construir um altar interno. Mas Jesus foi claro: o reino vem em primeiro lugar. Não em segundo, não quando sobra tempo, não quando convém. Primeiro. E quando ele está em primeiro lugar, todas as outras áreas encontram equilíbrio. A matemática de Deus é diferente da dos homens. Quando você perde tempo buscando o Senhor, na verdade está ganhando direção, paz, força, sabedoria, proteção. Colocar Deus em primeiro lugar é uma declaração de fé. É dizer: Senhor, antes de olhar para minhas preocupações, eu olho para Ti. Antes de decidir, eu Te consulto. Antes de me mover, eu me ajoelho. Essa postura muda completamente a forma de viver. Quem busca primeiro ao Senhor não é dominado pela ansiedade, porque sabe que o Pai cuida dos detalhes. Jesus, no próprio capítulo 6 de Mateus, falou sobre as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas são alimentadas pelo Pai. Se Deus cuida de pássaros, quanto mais cuidará de filhos que o buscam em primeiro lugar? A oração da manhã é como um ato profético. Ao dobrar os joelhos logo cedo, você está dizendo: eu não confio apenas na minha força, mas na Tua. Eu não vou enfrentar esse dia sozinho, eu vou com o Senhor. Esse gesto simples abre portas no invisível. Muitas vezes, a diferença entre cair em tentação ou resistir está em ter buscado ou não a Deus antes. Quantas decisões erradas poderiam ser evitadas se tivéssemos orado primeiro? Quantos relacionamentos tóxicos não teriam se iniciado? Quantos negócios ruins não teriam sido fechados? Quantas palavras destrutivas não teriam sido ditas? O texto de Mateus nos mostra que buscar o reino em primeiro lugar não significa ignorar as necessidades, mas confiar que elas serão supridas. Jesus não disse que todas as coisas talvez fossem acrescentadas. Ele disse que seriam. Essa é uma promessa direta. Se o reino está em primeiro, o resto se alinha. O problema é que muitas vezes invertemos a ordem. Buscamos primeiro as coisas e deixamos o reino para depois. E é por isso que vivemos cansados, frustrados, insatisfeitos. As coisas nunca preenchem o vazio que só Deus pode preencher. Orar, antes de tudo, é colocar ordem na alma. O mundo inteiro grita por atenção, compromissos, prazos, cobranças, distrações. Mas quando você ora primeiro, está organizando seu coração. É como afinar um instrumento antes de tocar. Quem começa o dia sem oração, muitas vezes desafina, porque as pressões externas definem o ritmo. Mas quem começa em oração, afina o coração com o céu, e então vive em harmonia. E aqui está algo importante.
Buscar primeiro não significa orar apenas uma vez e depois esquecer. Significa estabelecer uma prioridade diária, constante. A cada manhã, você escolhe quem vai ocupar o trono do seu coração. O medo ou a fé, a carne ou o espírito, o relógio ou o Senhor. É uma escolha renovada todos os dias. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja a ordem. Primeiro o reino, depois o pão. Primeiro a vontade de Deus, depois as necessidades humanas. Esse modelo de oração nos ensina que não devemos inverter os papéis. Quando buscamos primeiro a vontade de Deus, o pão de cada dia se torna consequência. É preciso também entender que colocar Deus em primeiro lugar não é apenas orar de manhã, mas viver de acordo com o que oramos. Não adianta buscar ao Senhor pela manhã e depois ignorar sua direção durante o dia. Buscar o reino em primeiro lugar é decidir obedecer, mesmo quando custa. É colocar os princípios de Deus acima das conveniências humanas. É escolher a justiça dele em vez das vantagens rápidas do mundo. E é aqui que muitos desistem, porque pensam que seguir o reino é perder. Mas a verdade é que quem coloca Deus em primeiro lugar nunca perde. Pode até abrir mão de algo no presente, mas sempre colherá algo maior no futuro. É como plantar sementes. No início parece renúncia, mas depois é colheita. Quem busca primeiro ao Senhor planta fidelidade, e essa fidelidade sempre será recompensada. A oração da manhã é, portanto, um ato de confiança. Quando você se ajoelha, está dizendo: eu confio mais no Senhor do que na minha agenda. Eu confio mais no Senhor do que nas minhas habilidades. Eu confio mais no Senhor do que nas minhas próprias forças. Essa confiança é o que abre espaço para Deus acrescentar todas as coisas. E esse acrescentar não é apenas material, é emocional, espiritual, relacional. É paz no meio da guerra, é esperança no meio da crise, é força no meio da fraqueza. O céu responde a quem busca primeiro ao Pai. É um princípio. Se você dá prioridade a Ele, Ele dá prioridade às suas necessidades. Muitos querem viver o acréscimo sem praticar a busca. Querem as promessas sem o princípio. Mas o texto é claro: primeiro o reino, depois o acréscimo. Quem inverte a ordem se frustra. Quem respeita a ordem experimenta milagres. E aqui está uma chave poderosa. Buscar primeiro ao Senhor não é algo que agrada apenas a Deus, mas que nos protege. Porque quando Ele está em primeiro lugar, as outras coisas não ocupam um espaço que não lhes pertence. O dinheiro não vira ídolo, as pessoas não viram centro, o trabalho não vira prisão. Tudo encontra seu devido lugar quando Deus ocupa o trono. A cada manhã, ao orar, você está dizendo para sua alma: Deus está acima de tudo. Ele é a minha prioridade. E essa declaração molda o dia inteiro. É como lançar a âncora antes da tempestade. É como construir a casa sobre a rocha antes da chuva. Quem busca primeiro ao Senhor está sempre preparado para o que vier. E talvez você pergunte: mas e se eu não tiver tempo? A verdade é que sempre temos tempo para o que é prioridade. Se conseguimos tempo para o celular, para as redes sociais, para o café, também podemos ter tempo para o Senhor. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Uma oração sincera de 5 minutos vale mais do que 1 hora de distração. O importante é colocar o coração em primeiro lugar diante de Deus. E lembre-se, a oração não é apenas falar, mas ouvir. Quando você ora, abre espaço para que Deus ministre ao seu coração. Muitas vezes, a resposta não vem em palavras, mas em paz. Outras vezes, vem em direção clara. O importante é dar a Ele a primeira palavra do dia. Buscar primeiro o reino é também colocar os olhos no eterno antes do temporário. É lembrar que esta vida é passageira, mas o reino é para sempre.
Quando começamos o dia pensando no céu, as pressões da terra perdem a força. Quando lembramos que somos cidadãos dos céus, não nos desesperamos com os problemas passageiros. E aqui está o segredo. Quem ora antes de tudo, não apenas sobrevive ao dia, mas vive com propósito. Cada decisão, cada palavra, cada atitude se torna reflexo daquilo que foi semeado na oração. O fruto aparece porque a raiz foi regada. Portanto, faça da oração da manhã um hábito inegociável. Não comece o dia sem buscar o Senhor. Não dê ao mundo o que pertence a Deus. Não entregue ao relógio o primeiro lugar que deve ser dele. Se Jesus, o Filho de Deus, acordava cedo para orar, como nós ousamos viver sem isso? Que essa palavra seja um chamado para reorganizar prioridades. Coloque o Pai em primeiro lugar e o resto encontrará seu devido lugar. E agora, fechemos com uma oração forte. Pai amado, eu te busco em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, eu te reconheço como Senhor da minha vida. Toma o teu lugar de prioridade em meu coração. Eu entrego este dia nas tuas mãos. Entrego meus sonhos, meus planos, minhas preocupações. Acrescenta a mim aquilo que eu não consigo alcançar sozinho. Livra-me da ansiedade de correr atrás das coisas e ensina-me a correr atrás do teu reino. Que a minha vida seja testemunho de que buscar ao Senhor em primeiro lugar é o maior segredo de vitória. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Senhor Todo-Poderoso, nesta manhã eu escolho te buscar primeiro, porque entendo que sem ti não há direção, sem ti não há força, sem ti não há paz. Coloco diante de ti cada passo que vou dar, cada palavra que vou falar e cada decisão que vou tomar. Peço que o teu Espírito Santo guie os meus pensamentos, que a tua presença invada o meu coração e que a tua voz seja mais alta que qualquer outra voz neste dia. Que o meu trabalho, minhas escolhas e meus relacionamentos sejam marcados pela tua sabedoria. Livra-me das distrações que tentam roubar o meu foco e me ensina a permanecer firmado em ti. Assim como Jesus buscava o Pai antes de qualquer coisa, eu também escolho te buscar agora. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. E é justamente aqui que começa o segredo da vida abundante. Escolher a quem ouvir primeiro, a quem entregar o controle do coração antes que as pressões do dia tomem conta. A oração da manhã não é apenas um hábito piedoso, mas um ato de fé e de guerra espiritual. Quando nos levantamos e dobramos os joelhos, declaramos ao mundo espiritual que não somos guiados pelo caos, mas pelo Criador. Declaramos que não caminhamos às cegas, mas sob a luz da palavra. Declaramos que não estamos sozinhos, mas que o Espírito Santo habita em nós, molda nossa mente, acalma nossas emoções e direciona nossos passos. Buscar a Deus em primeiro lugar é um ato de humildade, porque reconhecemos nossa incapacidade de conduzir a vida sem Ele. É como dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, eu dependo da tua presença. Essa dependência não é fraqueza, é força, porque abre espaço para que o poder de Deus se manifeste em nós. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12:10, quando estou fraco, então é que sou forte. Essa força nasce da entrega. E aqui está um ponto crucial. A vida é cheia de vozes. Vozes que nos chamam para correr atrás do dinheiro. Vozes que exigem produtividade. Vozes que gritam com medo e ansiedade. Mas quando você começa o dia orando, você está escolhendo qual voz será a mais alta dentro de você. A oração afina o coração para reconhecer a voz do Espírito em meio ao barulho do mundo. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas para ouvir essa voz, precisamos silenciar diante do Pai. É pela oração que o Espírito Santo toma o governo da mente. Quantos pensamentos confusos tentam nos dominar ao acordar? Pensamentos de insegurança, de preocupação, de autopunição.
mas ao orar, entregamos o controle da mente a Deus. Romanos 8,6 nos lembra: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, se começamos o dia pensando com base na carne, vamos colher morte emocional, espiritual e até física. Mas se nos entregamos ao Espírito, colhemos vida e paz. Oração é entrega, mas também é direção. Quando oramos, estamos dizendo: Senhor, guia meus pensamentos. E Deus guia. O salmista declarou em Salmo 25, 4, 5: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti espero o dia todo. Orar pela manhã é abrir espaço para ser ensinado, para receber instruções celestiais que mudarão o rumo do dia. Quantas vezes agimos no impulso e depois nos arrependemos? Quantas vezes falamos sem pensar e ferimos pessoas? Mas quem ora primeiro entrega a Deus até mesmo as palavras que vai falar. E o Espírito Santo coloca freio na língua e graça na comunicação. E mais, quando você ora antes de começar o dia, não apenas fala, mas convida a presença de Deus a invadir o coração. Isso é mais do que pedir bênçãos, é abrir espaço para ser transformado por dentro. A presença de Deus não é um acessório, é a essência da vida cristã. Moisés entendeu isso quando disse em Êxodo 33:15: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Ele sabia que não adiantava ter terra prometida sem ter a presença. Da mesma forma, não adianta termos sucesso humano sem termos a presença que sustenta, que consola, que fortalece. Buscar a Deus em primeiro lugar é também pedir que sua voz seja mais alta que qualquer outra voz. Quantas vozes disputam nosso coração? Vozes externas de pessoas, de notícias, de críticas. Vozes internas de dúvidas, de medo, de traumas. Mas há uma voz que precisa estar acima de todas, a voz do Espírito Santo. Ele fala em paz, fala em convicção, fala em esperança. E quando oramos, damos a Ele o espaço de comando. E essa prioridade também deve alcançar nosso trabalho, nossas escolhas e nossos relacionamentos. Orar pela manhã é entregar não apenas nossas necessidades espirituais, mas toda a vida prática. É dizer: Senhor, esteja no meu trabalho, abençoe minhas escolhas, dirija meus relacionamentos. E Deus se importa com tudo isso. Ele se importa com os negócios, com os detalhes, com as amizades, com a família. Orar é incluir Deus em todas as áreas. E quando Ele é incluído, tudo é marcado pela sabedoria. Tiago 1,5 nos garante: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Ou seja, a oração abre a fonte da sabedoria. Mas há um inimigo constante: as distrações. Vivemos em um mundo saturado de estímulos, onde tudo disputa nossa atenção. Celulares, notificações, compromissos, pressões. E muitas vezes, mesmo querendo buscar a Deus, somos roubados pelo excesso de distrações. Por isso precisamos orar pedindo: livra-me das distrações que tentam roubar o meu foco. Essa é uma batalha real. A oração da manhã é como fechar as portas para o ladrão da atenção e abrir a porta apenas para a presença de Deus. Firmar-se em Deus logo cedo é como fincar estacas em meio à tempestade. Quando a ventania vier, você não será levado. Quando os problemas surgirem, você não cairá em desespero, porque começou o dia enraizado. O salmista descreve isso em Salmo 1:3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore só dá fruto porque está junto às águas. Da mesma forma, só prosperamos de verdade porque estamos ligados ao Senhor.
E se Jesus, o próprio Filho de Deus, buscava ao Pai antes de qualquer coisa, como nós ousamos viver sem isso? Marcos 1,35 nos mostra Jesus se levantando de madrugada, ainda escuro, para orar. Ele tinha multidões para curar, discípulos para ensinar, cidades para visitar, mas nada disso vinha antes da oração. Isso nos ensina que não há agenda mais importante do que estar com o Pai. O mundo nos empurra para produzir primeiro e orar depois, mas o reino nos ensina a orar primeiro e produzir depois. É nessa inversão de valores que muitos se perdem. Colocam o trabalho acima da oração, colocam os compromissos acima da intimidade, colocam a correria acima da presença. Mas quem busca a Deus primeiro descobre que o resto se encaixa. Oração não é perda de tempo, é ganho. É como abastecer o carro antes de pegar a estrada. Ninguém sensato sairia para uma longa viagem sem combustível, mas muitos saem para enfrentar o dia sem oração. E depois se perguntam por que pararam no meio do caminho. A oração da manhã é o combustível da alma, é o alimento do espírito, é a força para o corpo. Quem ora primeiro não caminha sozinho. Quem ora primeiro experimenta paz no caos, esperança no desespero, clareza na confusão. E essa busca não é baseada em religiosidade, mas em relacionamento. Não se trata de cumprir um ritual, mas de cultivar intimidade. É abrir o coração, falar com sinceridade, ouvir com humildade. É derramar lágrimas quando for necessário. É agradecer pelas vitórias, é interceder pelos outros. É viver em comunhão constante com o Pai. Por isso, nesta manhã, escolha buscar primeiro. Não comece o dia sem orar. Não dê ao mundo o que pertence a Deus. Faça da oração da manhã uma prática inegociável. Assim como você não sai de casa sem se vestir, não saia sem se revestir da presença do Senhor. E que essa busca não seja apenas hoje, mas todos os dias. Faça dela um estilo de vida. Levante-se, dobre os joelhos, abra a Bíblia, derrame o coração, e você verá que ao longo do tempo, sua vida será marcada por paz, sabedoria, força e direção. E agora, quero fechar esse textão com uma oração que sela tudo o que foi falado. Pai querido, nesta manhã eu te agradeço por tua presença. Eu reconheço que sem ti não há direção, não há força, não há paz. Eu entrego diante de ti cada passo que vou dar, cada palavra que vou falar, cada decisão que vou tomar. Espírito Santo, guia meus pensamentos, fala mais alto do que qualquer outra voz, domina o meu coração. Livra-me das distrações, ensina-me a permanecer firmado em ti. Que meu trabalho, minhas escolhas e meus relacionamentos sejam conduzidos pela tua sabedoria. Eu me rendo diante de ti, Senhor, e declaro que tu és minha prioridade. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero do fundo do coração agradecer a você que ficou comigo até aqui. Você escolheu separar alguns minutos do seu dia para ouvir essa palavra, e isso mostra que existe sede de Deus dentro do seu coração. E sabe de uma coisa? Essa mesma sede que te trouxe até aqui pode também abençoar outras vidas. Quantas pessoas você conhece que acordam ansiosas, que vivem sem direção, que precisam ouvir que buscar ao Senhor em primeiro lugar transforma o dia e transforma a vida? Então eu te peço, compartilhe esse vídeo. Seja canal de bênção, seja a ponte que leva esperança, paz e direção para alguém que talvez hoje esteja precisando mais do que nunca. Se essa palavra falou com você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque juntos vamos continuar mergulhando fundo na presença de Deus. E não sai daqui agora não. Já clica no vídeo que vai aparecer na sua tela, porque eu preparei com muito carinho mais uma mensagem poderosa que vai edificar ainda mais a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.